Meire Caminha, boa noite! Boa noite, Fábio! Tudo bem? Ei. Meu Deus do céu. Saudade já, viu? Saudades também, você me abandonou? Eu não. Ó, não tem agenda para essa mulher, gente do céu, ela tá trabalhando demais. Ai, gente, e final de ano começa, né? Começa, aquela correria. né? Aliás, as empresas que quiserem contratar uma palestra motivacional, fazer sua equipe dar um gás aí no final do ano, entra no meu site, www.meirecaminha.com, e lá tem todas as informações de várias... palestra, não é qualquer palestra. Palestra ilustrada com mágica e tudo mais. Tem presente hoje? Tem! Olha Pra aí! quem participar, olha só, tem o livro Motivação Sem Truques. Então, nesse momento em que você está enfrentando esse grande desafio da sua vida, você pode aprender como passar por isso com várias dicas bem práticas aqui. Então, vai levar para quem participar aí pelo WhatsApp, o Motivação Sem Truques. Deixa eu tirar que tá caindo aqui também... seu isso. cartãozinho daqui. E também vai levar hoje essa camisa maravilhosa, olha só, que é da mesma marca desse vestido também maravilhoso que eu estou vestindo hoje, que é da Lelux, tá? Então, para quem receber, não tem troca, viu? Porque é presente. Tá. Então, se não couber em você, minha amiga, faça uma generosidade aí, dá de presente para alguém. Isso, pronto. Ótimo. Então, no final do bloco, a gente faz o sorteio, né? Olha, Meire, nós começamos aqui de uma maneira diferente, Sim. introduzindo o programa para essa sua participação. Isso. Porque como é que é esse negócio da depressão? Quer dizer, a pessoa perde emprego e realmente fica bem deprimida? Olha, 10,2% segundo o IBGE das pessoas que estão desempregadas, elas apresentam esse quadro. Tá. Então, assim, o objetivo aqui não é a gente fazer diagnóstico de ninguém, mas, assim, alguns traços são depressão, assim, da depressão é insônia, tristeza. Então, às vezes, a pessoa se afasta de todo mundo, não quer falar com ninguém. Ela começa a ter problemas de memória, porque ela fica muito cansada também, e tudo isso, por quê? Porque é muito difícil naquela situação que você comentou, né, no início do programa. Você tem um trabalho, você tem contas para pagar e de repente você perde o emprego, você perde o salário e aí começa a entrar num desespero. E por que acontece isso? Nós temos uma mania de vincular a nossa imagem, a nossa autoestima ao valor que a gente ganha através ao dinheiro, né, aos bens materiais. Os bens materiais. Isso. E quando a vida nos tira tudo isso, quer dizer, o que sobra disso? Né? Então, eu acho que nós temos, nesse momento, nós estamos sendo convidados a fazer essa reflexão. Né? Então, o objetivo aqui dessa minha participação hoje é falar justamente como é que a gente supera isso, porque depressão, as pessoas já sabem mais ou menos o que é, o desemprego a gente está vivendo aí todos os dias, mas como é que a gente passa por isso? Né? Então, eu gostaria de trazer 3 conceitos só para a gente poder entender como é que a gente sai disso. Tá. Então, o primeiro conceito é a questão da energia. É a gente entender que nós também somos energia. Então, da mesma forma que nós temos o sangue que circula pelo nosso corpo, levando as vitaminas, os sais minerais para todos os órgãos, nós também temos a energia que circula pelo nosso corpo. Essas energias são o quê? São as sinapses. O nosso corpo, vamos supor, você tem um pensamento e esse pensamento ele é transmitido através das sinapses, que é uma energia, para o nosso corpo. Então, quando você está, por exemplo, a gente consegue ver isso bastante nos estados emocionais. Quando a gente está muito feliz, a gente pula, a gente dá soco no ar, porque é uma energia que vai para o corpo. Quando a gente está com raiva também, a gente quer jogar coisa, a gente quer chutar, é uma energia. A tristeza é o contrário da alegria. Quando você está muito alegre, quando você está motivado, você tem energia tanto para o seu corpo, para o dia a dia das atividades, e para as atividades extras, que você vai colocar a mão na massa e construir um projeto que está na tua cabeça. Agora, quando você está triste, nós temos uma perda dessa energia. Então, é como se a gente ficasse muito fraquinho. E isso acontece normalmente quando a gente perde alguma coisa que realmente é muito importante. Então, quando a gente perde uma pessoa amada, quando a gente termina um relacionamento ou quando a gente é demitido de um trabalho. Né? E aí, o que acontece? Quando tem gente que não consegue sair desse negócio da tristeza, porque é como se ela começasse a ter uma espécie de um vazamento dessa energia. Vamos entender como é que funciona isso. Tá. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja muito apaixonado por uma pessoa, só que essa pessoa não está apaixonada por você. Tá. Você liga para a pessoa, você manda flores, você manda mensagem, mas a pessoa não está nem aí com você. O que está acontecendo no nível energético? Você está jogando uma energia para aquela pessoa e aquela energia é frustrada, porque não tem um retorno. Então, o relacionamento bom é um retorno em que você dá
e você recebe. Então, esse fluxo de dar e receber te retroalimenta, tá certo? Agora, quando você dá a energia e a pessoa não recebe, essa energia é frustrada. Então, você está dando e não está recebendo, essa energia está sendo desperdiçada. Quando a gente perde o emprego, funciona mais ou menos assim. Você joga uma energia criativa para o seu trabalho e, de repente, você perde o emprego e você insiste, você não sabe o que fazer com aquilo e aquela energia é frustrada. Né? Então, quando não há frustração, como fazer com que você não perca essa energia? Quando você direciona essa energia para algo mais produtivo. Vamos voltar no exemplo agora do relacionamento. Vamos supor que você está num relacionamento morno, que você já não está mais ligando para nada. Aí, você começa a fazer o que com a tua energia? Você começa a querer sair com os amigos, outras coisas começam a te chamar a atenção. Ao ponto que quando aquela pessoa fala assim para você, olha, Fábio, eu não estou mais gostando desse relacionamento e eu quero terminar. Aí, você não sofre tanto. Por quê? Porque você já canalizou aquela energia para outras atividades, outros interesses. Então, aquela energia não é frustrada, ela foi canalizada para outra coisa. No desemprego é igual. Então, se a gente insistir em querer fazer exatamente a mesma coisa, numa situação de desemprego, não dá, você vai se frustrar com aquilo. Então, o que você pode fazer nesse momento em que você está parado? Você já faz aquilo que você tem que fazer, que é mandar o currículo, fazer os contatos, tal, mas tem um momento em que você tem um momento da espera, né? E aí, o que você faz? Para não frustrar a energia, faça alguma coisa, mesmo que não seja remunerada. Então, vai fazer um trabalho social, vai arrumar a casa, arruma o armário, vai fazer algo positivo. Então, você vai canalizar essa energia para algo positivo. Por que a gente ganha com isso? Porque isso ajuda você a manter a energia positiva dentro da sua vida. Entendi. Quando você percebe que você conseguiu fazer algo positivo naquele dia, mesmo que você não ganhou um centavo para fazer aquilo, aquilo já te faz bem, porque você está usando essa energia para melhorar o mundo. E é para isso que nós servimos também. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de explicar é a questão dos ciclos. A nossa vida ela é feita por ciclos. Então, nós temos um dia que começa e termina, um mês que começa e termina, o ano que começa e termina, mas nós temos também ciclos que são invisíveis. Por exemplo, o ciclo de um relacionamento. Então, a gente adora começar um relacionamento, mas a gente não gosta de fechar ciclo, a gente não gosta de terminar o relacionamento. A gente faz festa quando um bebê nasce, mas a gente não consegue lidar com a morte. Então, nós temos muitas dificuldades em fechar os ciclos. E ser despedido também significa fechar o ciclo. Então, tem gente que quando sai do emprego, quando é demitido, começa a falar mal da empresa, falar mal do chefe, amaldiçoar Deus e o mundo, porque se vê numa situação depois muito difícil. É como se fosse um castigo aquilo. Quando você faz isso, também você sofre, porque justamente você está jogando energia para algo que não é positivo e não vai resolver o seu problema, não é prático, né? Então, a outra questão que eu acho que nós temos que pensar, o terceiro ponto, é a questão realmente da espiritualidade. Quer dizer, neste momento em que a vida te tira tudo aquilo que você achou que era seguro e que era o sinônimo de felicidade, porque nós somos criados para pensar assim, ó, é um condicionamento. Então, nós somos criados assim, ó, você tem que ter uma família com filhos, né? Você tem que ter um emprego, você tem que ter uma casa e um carro. Então, é o quadrado. E aí você acha que felicidade é quando você encontra o quadrado, você entendeu? Você trabalha, quando você encontra o quadrado, pronto, no dia seguinte você é demitido. Quer dizer, tiraram todo o teu chão, né? E cadê a casa, o carro? E às vezes você vai ter que abrir mão do carro, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, e isso mexe diretamente com a nossa autoestima. Aí a gente nós somos ensinados, né, a atrelar o valor do nosso salário com o valor da pessoa. Olha que arriscado isso. E aí, quando você já não ganha aquele tanto de dinheiro, dá a impressão que você vale menos. Mas isso não tem nada a ver. O preço é uma coisa, o valor é outra coisa. Então, por exemplo, no momento de desemprego, se você se submete a fazer um trabalho que você vai ganhar menos, que é um trabalho que vai exigir até menos do teu potencial, mas se você entender os ciclos, que isso é momentâneo, que uma hora aquilo acaba, você enxerga as oportunidades para você subir mais rápido, para você voltar para o mercado de trabalho com muito mais rapidez, porque você não está no ciclo da pobreza, né? Choramingando, que você não tem nada, que a vida é ruim. Você começa a entrar num ciclo de abundância mesmo num momento de crise como essa. Mesmo quando os bens materiais são poucos, são escassos, mas
mas mesmo nesse ambiente você consegue enxergar oportunidades para crescer. Tem uma historinha bem rápida que eu quero contar para você. Olha só que interessante. Sabe que tinha 2 trabalhadores que estavam na frente de um terreno e construindo uma igreja. Olha que legal essa história. E os 2 faziam a mesma atividade. Eles pegavam e estavam carregando areia. Só que um deles, né, uma pessoa que passava todo dia na frente, um deles cumprimentava o cara todo dia com um sorriso. E o outro sempre marrudo. Isso. E uma vez esse cara que passava todos os dias na frente dessa construção, falou assim, escuta, mas por que você está sempre triste, sempre marrudo, né? Falou, que eu faço isso todo dia, eu pego areia aqui, carrego areia, eu pego areia aqui, carrego areia, todos os dias. Aí ele falou, esquisito, mas o outro faz a mesma coisa. Aí eu vou perguntar para ele, perguntou, escuta, e você? Por que você fica sempre sorrindo, né? Você faz a mesma coisa que ele, queria entender. Ele falou assim, não, sabe o que acontece? É que eu faço parte de uma equipe que está construindo uma grande catedral. Ai, olha só. Olha tá vendo a visão diferente, Isso. né, Mary? Fábio, nós somos seres de sentido. O ser humano, ele é motivado quando ele vê sentido naquilo que ele está fazendo. Exatamente. Então, dependendo da forma como a gente enxerga a situação, por exemplo, por que a espiritualidade nesse ponto ele é importante? Porque a gente começa a enxergar a situação não como um castigo, mas como um aprendizado. Então, quando você olha e você olha para a situação e você fala assim, o que que essa situação está me ensinando? Será que está pegando aonde? Na minha vaidade? Quer dizer, porque eu não posso mostrar para as pessoas que eu não posso mais ir naquele restaurante, que eu não posso andar mais com essa roupa, que eu não posso mais comprar tal bolsa. Quer dizer, isso bate diretamente na nossa vaidade, no nosso ego, né? E a gente começa a ser obrigado a buscar valores reais, o que está dentro da gente, não fora. Então, na espiritualidade, independente de religião aqui, hein? Claro. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, que significa você acreditar em algo, uma força que seja maior que você. Que, como você falou muito bem no início do programa, quando você sente que as suas forças estão acabando, se você acreditar que existe uma força maior, que está com você, que você pode contar com ela, isso dá um certo amparo para nós. Claro. O ser humano não consegue pensar que ele está só. E quando ele pensa que está só, ele se suicida. Né? Então, ele fala, o suicida, a gente viu agora o Setembro Amarelo, e nós tivemos um aumento aí dos índices, né, de suicídio. Por que isso acontece? Porque a pessoa perde totalmente a esperança. Então, a espiritualidade, ela dá aquela luzinha no final do túnel. Né? Então, ela fala assim, tudo bem, eu estou passando por tudo isso, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou sair, né? Então, essa força, todos os dias, ela precisa ser trabalhada, porque senão a gente realmente perde isso. Né? Então, eu gostaria de deixar 3 pontos mais importantes para quem está em casa e está desempregado, e está chateadinho, já está muito triste, entendeu? E não quer mais sair, não quer fazer mais nada, está ficando chateado demais. Não entra muito nessa onda, porque conforme a gente vai descendo nisso, é que nem areia movediça. Dificilmente você consegue depois sair dela. Então, é bacana que você faça um esforço diário e o tempo todo, quando o pensamento negativo vier, você dá um chega para lá nele. Então, a primeira coisa que você vai fazer para lidar com esse pensamento negativo é se manter sempre em movimento. Então, faça coisas em casa, limpa a casa, lava a louça, faça o bem para alguém, tira o lixo para o vizinho, varre a calçada, faça qualquer atividade que seja produtiva, que beneficie outras pessoas, porque isso vai fazer com que a sua autoestima, você enxergue valores em você, que não seja só que vem através do seu salário, tá? O segundo ponto é você aprender a desapegar. Ou seja, aprender a fechar ciclos. Então, enxergue que tem coisas na sua vida que já terminaram. Não fica falando, porque naquela época era bacana, porque agora é ruim. Não, olha para frente. E tenta aproveitar as oportunidades que aparecem a partir dali. Então, se você ficar muito no pensamento negativo, a tendência é que você enxergue mais problemas e, psicologicamente, o que acontece com a gente? A gente começa a tender a justificar por que eu não faço. Ah, tá. Entendeu? Então, é o ó céus, ó vida, ó azar. E eu falo assim, mas você não se mexe, você também não está... o cara veio oferecer um trabalho para você e você não quis. Mas era para ganhar muito pouco. Porque não sei o quê, porque não é o que eu quero. Aí começa a justificar por que não faz as coisas e por que não se ajuda. Né? Então, isso é ruim. Né? E, por último, é aquela coisa da meditação. Você meditar e aprender com a situação.
né? E desapegar justamente também do ego, sabe? Desapegar daquelas identidades, porque assim, né? Nós temos vários papéis na vida. Então, a gente tem um papel como pai, mãe, a gente tem um papel como amigo, como namorado, como filho, nós temos papéis sociais. Sim. Às vezes, Fábio, a gente se apega a um determinado papel, por exemplo, o papel de diretor da empresa. E agora estão mandando tudo quanto gente que tem um alto salário embora, então, entendeu? Sim. Porque as empresas estão também numa situação difícil. Verdade. Então, você imagina a pessoa que se apegou nesse papel do diretor e aí, de repente, ele é demitido. Nossa, essa pessoa sofre demais porque ele estava apegado naquele papel, mas ele se esqueceu que ele não é o papel do diretor. Ele é uma pessoa e naquele momento ele só estava exercendo um papel social de diretor, mas ele não é aquilo. Então, é por isso que eu estou falando, nós estamos sendo desafiados, todos nós, Fábio, essa crise não está poupando ninguém. Ninguém. É todo ser humano, você entendeu? Então, a nossa crise, ela não é uma crise só econômica, não é só uma crise moral que a gente está vendo na política. Nós estamos tendo uma crise também das nossas identidades, dos nossos valores pessoais, né? Então, se a gente aproveitar esse momento para fazer essa reflexão e tirar uma riqueza dessa situação aparentemente de pobreza, eu acho que a gente sai ganhando com isso. Sem dúvida. Né? Vamos às perguntas? Vamos só, lá. Muita gente escrevendo, hein? Vera Romão, da cidade de São Paulo, está dizendo: parabéns por este programa muito esclarecedor de todos os assuntos apresentados, e Fábio, pelo seu carisma e simpatia. Um beijo a todos. Verdade. Beijo para você, obrigado. Ó, eu sou Elizabeth, quero saber como lidar com a inveja no trabalho. Por favor, Meire, me responda. Ai, querida, é o seguinte... Inveja, vou até anotar aqui. Inveja, ela é o quê? A inveja a pessoa que sente inveja, ela não consegue ficar feliz, por exemplo, com a promoção da outra pessoa. Ela fala assim, ela se compara em primeiro lugar e fala: ai, por que eu trabalho tanto e aquela pessoa tem um benefício e eu não, já que eu trabalho tanto? Então, o que a gente tem que entender é que o invejoso, ele sofre muito mais do que o invejado. Então, a pessoa que sente a inveja, ela carrega a inveja dela, a insatisfação dela para todo lugar onde ela vai. Né? E é claro que ela vai tentar desestabilizar a outra pessoa, destruindo aquilo que a pessoa tem. Por exemplo, tem gente que sente inveja porque você é muito calmo, você é muito inteligente. E aí, porque eu invejo isso em você, eu tento o quê? Destruir aquilo que você tem. Tá. Por exemplo, te cutucando ao ponto de você perder as estribeiras e ter uma reação nada inteligente, entendeu? Aí fala: ah, consegui, tirei dele aquilo que eu gostaria, isso. Você entendeu? Então, na verdade, você imagina, a pessoa que é invejosa, ela fica o tempo todo matutando coisinha na cabeça dela de como ela vai destruir aquilo que ela não tem no outro. Mas isso é colocar energia em algo ruim. Não é verdade? É verdade. Porque isso não vai beneficiar ela em coisa alguma. Nada. E a pessoa que é invejada é aquela pessoa que tem uma certa luz. Agora, você não consegue apagar a luz do sol, concorda comigo? Claro. Você pode tentar apagar aqui, ali, tampar aqui, mas sempre vai ter uma frestinha que sai, que é o brilho que a pessoa tem. Todos nós temos um brilho. Então, não adianta. Se você tem a tua luz, assume que você tenha e que as pessoas, claro, nem todas vão ficar satisfeitas com o seu sucesso, isso é natural. Claro. Quanto mais você aparece, mais gente que gosta de você vai aparecer, mas também, em uma certa proporção, vão crescer as pessoas que não gostam de você. Claro. Então, isso faz parte do sucesso, né? As pessoas se incomodaram, mas isso não é um problema seu. É um problema de quem tem a inveja. Então, o problema não é do invejado. O problema é sempre de quem tem inveja. Então, minha amiga, parabéns, porque você tem uma pessoa que sente inveja de você, que te admira de alguma forma. O único problema dessa pessoa é que ela não consegue sentir felicidade com isso, mas isso é um problema dela, que ela que vai ter que resolver psicologicamente. Viu, Elizabeth? Eu também tenho um monte de gente que inveja. Isso. Isso é normal. É normal. Mas a gente não às vezes, é aquilo lá, pá, dá aquela estourada. Sabe o que é, Fábio? É que a gente gosta de ser querido. Gosta. A gente quer que todo mundo fale bem da gente. Bem com a gente, né? Isso, com você entendeu? Mas a gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade que as pessoas são diferentes e que você gosta de uma coisa e tem gente que não gosta do seu jeito. E tudo bem, faz parte, né? Olha, um telespectador ou telespectadora, não colocou o nome, diz o seguinte: tenho vários cursos na área de transporte, mas quando chega na hora da entrevista, Meire, sim, a psicóloga diz assim:
você não tem o perfil da empresa. Acontece muito, né? Acontece. Por isso que é muito importante você estudar a empresa antes de ir para a entrevista. Porque lá no site da empresa, por exemplo, você já vai ter os valores que essa empresa trabalha, qual é a visão que essa empresa tem. Então, você vai conseguir ajustar a tua visão de profissional com a visão da empresa. Então, quando você chegar numa entrevista, você já fez a sua lição de casa, então você já dá a resposta para o entrevistador. Então você já diz assim, olha, eu estudei a empresa, é exatamente isso que eu quero, a gente tem uma visão convergente, né, muito parecida, neste aspecto, neste. E por essa razão eu quero estar dentro dessa empresa, eu quero crescer junto com essa empresa, e você já fala alguns planos que você tem para essa empresa, como é que você pode agregar valor ali. Agora, tem gente que vai tão zoado, não sabe nem o que está fazendo ali, né? Que fala umas coisas nada a ver durante a entrevista e acha ruim no final, né? Que quando a pessoa fala, olha, você não tem o perfil, mas por quê? Porque durante a entrevista ele falou vários pontos que realmente não tem nada a ver com a empresa. Pois é. Né? Ó, o Moisés de São José dos Campos tem 30 anos, vamos ajudar esse telespectador? Ele fala o seguinte, olha, ô Fábio, eu tenho depressão há 3 anos. Me dificulta o trabalho e o relacionamento. Em casa, eu estou quase sendo demitido. Em casa, estou quase sendo demitido por não mais suportar isso. Isso. Meire, o que eu faço? Eu entendo o caso dele, porque assim, nós não fomos educados a entender as doenças psicológicas. Então, a gente só dá valor às doenças físicas. Então, quando alguém está com uma perna quebrada, com o braço quebrado, aí você vê aquele negócio ali, o machucado, aí você fala, a pessoa está doente, então a gente respeita. Agora, quando a pessoa tem uma doença psicológica, a gente acha que é frescura. Então, a gente acha que a pessoa com depressão, ela está com frescura. Mas, na verdade, ela precisa dessa energia, ela precisa de uma atenção maior, né? Então, assim, às vezes, quem está em casa e que tem uma pessoa que tem esse quadro de depressão, o que essa pessoa precisa um pouquinho mais é um pouco mais de carinho, que é o que a gente não dá. A gente trata a pessoa como se a pessoa fosse folgada, entendeu? E a própria pessoa também tem esse preconceito. Então, ela acha também que ela não está ajudando, ela se cobra demais e tal. Então, é bacana que as pessoas que estejam em volta tentem também ajudar essa pessoa, dando um pouquinho mais de carinho, tentando compreender um pouco mais. Quando você dá amor para as pessoas, você dá essa energia que falta nessa pessoa, né? Essa pessoa se alimenta um pouco disso, dessa atenção e tal. Tem que ter uma certa paciência, porque a pessoa que está meio deprimida, ela fica tão carente que às vezes a pessoa se sente até com essa energia meio roubada, sabe? Né? Cansa, né? Mas é bacana. Se sente exausto, parece que passou um caminhão em cima, não é? Como que a pessoa... Disso, né? Muito. Porque é um cansaço físico mesmo. Cansaço físico. Então, como que as pessoas que convivem com pessoas que têm depressão em casa podem ajudar uma pessoa deprimida? Você ajuda essa pessoa a ter esperança. Como é que a gente faz isso? Mostrando coisas boas que ela tem e trabalhando os sonhos dela. Então, ela tem que resgatar o sentido da vida, a história do pedreiro. Quer dizer, ele tem que enxergar a catedral ali que ele está construindo através da vida dele. Que todo mundo nasceu aqui com um objetivo. Ninguém nasceu aqui para não fazer nada. Sabe, nós nascemos aqui porque nós temos um compromisso com a nossa vida. Então, quando a pessoa ela se perdeu, a pessoa que tem depressão, ela se perdeu da razão de viver, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar essa pessoa a achar o sentido da vida dela, uma coisinha mínima que ela goste ou que ela valorize, pega aquilo como o fio que vai puxar essa pessoa para a vida, que vai tirar ela da areia movediça e vai puxar. Então, se essa pessoa tem um filho e ama esse filho, e isso é uma razão de existir, então pronto, então vamos fazer pelo filho? Você não consegue fazer por você? Então faça pelo seu filho, sabe? Então você consegue reverter esse quadro, né, através de coisas que essa pessoa valoriza. Então, assim, com paciência a gente consegue ajudar a tirar essas pessoas desse quadro. Muita paciência, né? Muita. E além da paciência, né? Como a Meire está falando dessa dedicação do amor,
às vezes a gente esquece, né? Que tem que dar amor. Fábio, Não você é? sabe o que acontece? Hoje nós estamos muito egocêntricos, todo mundo. Você falou Ninguém tudo, é tem isso aí. tempo para ninguém. É isso aí. Então, assim, o meu tempo é mais importante, eu não vou fazer nada para os outros porque eu tô com muito trabalho. Quer dizer, para eu dedicar um certo tempo, uma certa paciência, outro, atenção, para escutar o outro falar alguma coisa, ninguém quer ter esse tempo, porque tá todo mundo muito correndo. É. Você entendeu? Então, assim, eu acho que, por isso que eu falo que esse momento que nós estamos passando, ele faz com que a gente pare de olhar para o que é material e comece a olhar o que realmente importa na vida e faz também com que a gente colabore mais. Porque quando você não tem dinheiro, eu já vi várias pessoas fazendo isso, você faz uma espécie de escambo, você troca. É. Então você fala assim, eu sou psicóloga, você é o que é dentista? então vamos trocar? Então eu estou sem dinheiro, então você faz esse trabalho para mim e eu faço esse trabalho para você. Quer dizer, eu não preciso do dinheiro, da troca monetária para poder trocar serviço, né? Então, essa crise aproxima as pessoas nesse sentido. Eu já vi várias pessoas fazendo um monte de parcerias, entendeu? Porque sozinho a gente já está vendo que não cresce, né? Então isso faz com que a gente pare de olhar um pouquinho para o nosso umbigo, deixe de ser tão egocêntrico e passe a olhar um pouquinho também para as necessidades dos outros. Né? Então esse é outro ensinamento que a gente está passando com essa crise, viu? Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui, ó. Eu acho que o nome dele é Anóbimo, é isso mesmo, né, Luísa? É Anóbimo. Ele diz o seguinte: eu fui demitido por causa da desonestidade do meu gerente. Aí ele pergunta, é justo isso? E como agir nessa situação? Pois é, querido, isso não é justo, isso acontece, infelizmente, isso acontece porque a corda sempre... E muito, né? Porque a corda arrebenta para o lado mais fraco. É aquilo que eu falei, assim, às vezes a gente coloca as nossas necessidades à frente da ética. E é o que a gente está vendo muitas vezes na política e é por isso que a gente está revoltado com essa situação. E isso acontece no nível menor, que é o nível organizacional, né? Então, a injustiça, ela ocorre sim. Meu amigo, não tem muito o que fazer porque a instituição... A sua instituição onde você trabalhava funciona dessa forma. Só que eu vou falar uma coisa para você, Fábio. As pessoas não estão mais aceitando trabalhar em empresas como essa. Então, da mesma forma que a gente critica o governo, a gente também começa a olhar com mais critério as empresas. E também começamos a olhar um pouquinho mais para nós mesmos. Porque é muito fácil você apontar o dedo para o outro, falar que o governo está ruim, que a empresa está ruim. Mas e nós? O quanto que nós também temos aquele jeitinho brasileiro, né, em que a regra vale para o outro, mas não vale para a gente. Né? Então, por isso que eu falo que nós também estamos vivendo uma crise moral nesse sentido. A gente começa a pensar um pouco mais sobre esse assunto, mais ou menos refletir assim, um pouco mais. Se a outra pessoa pode fazer, eu também posso. Mais ou menos por aí. Porque daí, quando para mim, né, quando para mim é interessante, aí eu faço. Agora, quando o outro faz, eu já falo, tá vendo? Eu julgo o outro, né? É fácil a gente julgar o outro, né? Olha, Meire, que papo gostoso. A gente podia voltar outro dia com esse papo também. Nossa, muito bacana. Vai ser muito legal, tem muitas perguntas aqui. Eu quero até dizer também uma coisa, Fábio, pensando nesse momento da crise e eu sentindo essa necessidade, eu também sou uma profissional que sou muito sensível a essas mudanças no mercado. Eu trabalho com esse lado humano, eu percebo a necessidade das empresas. Por essa razão, eu criei um treinamento que tem um valor muito, muito acessível, porque eu consegui reduzir bastante o custo e ele tem dado muito retorno para as empresas. É um treinamento muito rápido e com preço muito bom. Então, quem quiser, quem está precisando aí nesse momento de trabalhar um pouco mais essa questão motivacional, trabalho em equipe, dentro da sua empresa, entra lá no meu site, www.meiricamia.com, pede lá uma proposta para o Ricardo e a gente manda sem compromisso nenhum, tá ótimo? E agora nós vamos aos premiados? Já tem os dois nomes, qual que você quer dar primeiro? Livro? Vamos livro. Livro. Então, olha lá, livro vai para Maria Anita de Rio Negrinho, Santa Catarina. Vai esse livro, olha que legal. Que legal! E a camisa vai para Márcio de Arara, na Paraíba. Que bacana! Boa, Renatinho, pode aplaudir, ó. Renato, querido, tu vai dar essa camisa para namorada, para esposa, sei lá. É o Márcio que ganhou. O Renato é o nosso operador de áudio. Quer ver só? Põe aplausos, Renato. Olha lá, viu? É o Renato. Não, agora é o Márcio de Arara que ganhou a camisa e a Maria Anita de Rio Negrinho, Santa Catarina ganhou o livro. Tá bom? Que bom, gente. Eu fico muito feliz e agradeço a participação de todo mundo aí que mandou o WhatsApp. Muito bom, viu? Eu que agradeço muito, Fábio. Obrigada.